Oi, Toninho, tudo bem? Olha, estou te mandando agora uma continuação daquele trabalho sobre a pergunta que você me fez. E essa continuação ainda vai ser sobre a ópera de Richard Wagner, só que uma outra parte. Essa parte é logo no iniciozinho do segundo ato da ópera Parsifal de Wagner. Então vejam aí, e depois eu vou explicar passo a passo tudo, decodificar o que ele está falando aí para você, tá bom? Então assista. O que vão descobrir não é uma ficção, é uma investigação baseada em fatos estritamente reais. Trata-se da história de um segredo de 2000 anos escondido pelas igrejas cristãs e por alguns iniciados. Esta teoria, que não tem nada de novo, está fundamentada na história de Jesus e de Maria Madalena. Os dois teriam sido casados, teriam vivido no sul da França e inclusive deixado uma descendência real. Uma teoria baseada em fatos reais que ao longo da história foram escondidos e codificados por um grupo de iniciados, dos quais fazia parte Leonardo da Vinci. No ano de 1099, o duque Gottfried von Bouillon e um exército de cruzados invadiram Jerusalém. Após a vitoriosa cruzada, só 9 cavaleiros puderam viver na Montanha do Templo, onde fundaram a lendária Ordem dos Templários. Segundo muitas lendas, sob o Templo de Salomão foram encontrados os restos de Cristo e o Santo Graal. Nenhum templário jamais revelou o segredo, e ninguém jamais encontrou o tesouro oculto. Muitos procuraram pelo Santo Graal, sem sucesso, até hoje. Whoever would understand Nazism must first know Wagner, said Hitler. And indeed, Wagner occupied a special place in Hitler's imagination. Wagner's political tracts were early favorites of Hitler's. It was opera's scenic possibilities that fascinated Hitler, the fantastic illusion, the flight from reality. In Wagner, he saw his idol, creative artist and politician in one person. And the artist prince, risen from the people, who would unite life and art to herald the advent of the new state. Sigam-me. É importante. Meu Führer, este é o Coronel Stauffenberg, o novo chefe do Estado-Maior da Reserva do Exército. Ai, meu Führer. Meu Führer, permita-me. Trago uma cópia corrigida de Operação Valquíria para sua aprovação. Captou a essência do Wagner. As valquírias, as virgens guerreiras que escolhem quem vive e quem morre, livrando os mais heróicos de uma morte horrível. Não se pode entender o nacionalsocialismo se não compreender Wagner.
Dispensados. Podem voltar a Berlim. Herodias warst du, und was am Nord? Und Rügia dort, und hier. Agora eu tenho que fazer para você a interpretação do que ele está falando aí. Então é o seguinte, esse é o mago Klingsor. Ele foi um cara que ele tentou se filiar à Ordem dos Cavaleiros do Graal e não foi aceito. Então ele, enraivecido com o fato de não ter sido aceito, ele resolve se vingar dos Cavaleiros do Graal e atrapalhar a vida das pessoas. Então ele pega uma mulher, enfeitiça essa mulher e faz com que essa mulher trabalhe para os Cavaleiros do Graal e para ele também, mas sob o controle dele. Essa mulher se chama Kundry e como ela está sempre enfeitiçada por ele, ela nesse momento aí ela está num sono, que ele fala, um sono profundo, quase de morte. Então o importante aí é o que ele fala nesse negócio, por exemplo. Então a sequência é a seguinte, ele fala: levanta-te, levanta-te, seu senhor a chama, mulher sem nome. Você, demônio fêmea, você, Rosa do Hades, você um dia foi Herodias, depois Gundrígia e agora Kundry. Então a gente tem que entender aí, o que ele está falando aí? Ele está mandando a Kundry, que é a mulher que está enfeitiçada por ele e que está dormindo num sono quase de morte, em que ele fala levanta-te, e chama ela de mulher sem nome. E também chama ela de demônio fêmea e Rosa do Hades. Então, levanta-te, seu senhor a chama, mulher sem nome. Você, demônio fêmea, e você, Rosa do Hades. Você foi Herodias, Gundrígia e agora Kundry. Então, Gundrígia vocês esqueçam, que é só para atrapalhar o negócio. Kundry nós já sabemos quem é, que é a mulher enfeitiçada que ele está querendo levantar. Então aí nós temos que interpretar 4 coisas: mulher sem nome, demônio fêmea, Rosa do Hades e Herodias. Então vamos deixar demônio fêmea e Rosa do Hades de lado e vamos ver. Herodias nós sabemos. Herodias era uma neta de Herodes que casou-se com um filho de Herodes, do rei Herodes, que era o Herodes Filipe. Então Herodias está identificada. Precisamos então identificar a mulher sem nome. Quem é a mulher sem nome? É essa que nós vamos identificar agora. Uma das mais famosas histórias associada a Maria Madalena está no Evangelho de João, onde Jesus impede o apedrejamento de uma mulher punida por adultério. Mas não há indicação no texto de que a mulher anônima seja Madalena. Foi uma tradição cristã posterior que ligou o adultério a Madalena, assim como a associou à história, em Lucas, de outra mulher anônima, especificamente rotulada como pecadora, que unge os pés de Jesus, secando-os com seu cabelo.
O que o Wagner fez foi usar a personagem Kundry como elo de ligação entre Herodias e a mulher sem nome. Ora, se a mulher sem nome é Kundry e se Herodias também é Kundry, isso significa dizer que Herodias é a mulher sem nome. E se nós agora descobrimos que a mulher sem nome é Maria Madalena, o que ele está afirmando na ópera é que Madalena era Herodias. As duas eram a mesma e única pessoa. Alguma dúvida de que Richard Wagner conhecia a verdadeira identidade de Maria Madalena? Claro que não, né? Mesmo porque o nome dela não era Maria Madalena e nem poderia ser. Em primeiro lugar, porque Maria é um nome latino e ela era judia, portanto não poderia em nenhuma hipótese se chamar Maria. Em segundo lugar, Magdala era a corrupção da palavra hebraica Migdal, que significa torre. Migdol ou Migdal é uma palavra hebraica que significa uma torre. Migdol ou Migdal é uma palavra hebraica que significa uma torre, de seu tamanho ou altura, um palco elevado, uma tribuna ou púlpito, ou um canteiro elevado, dentro de um rio. Fisicamente pode significar terras fortificadas, isto é, uma cidade murada, ou um castelo, ou terrenos elevados, como em um canteiro, semelhante a uma plataforma, possivelmente um vigia. No sentido figurado, possui conotações de autoridade e de orgulho. Já que estamos falando aqui em torre, que é a tradução da palavra Migdal, hebraica, que foi corrompida para Magdala e traduzido para Madalena, eu tenho aqui comigo um livro, O Santo Graal e a Linhagem Sagrada original, em inglês, The Holy Blood and the Holy Grail. E este livro tem a vantagem de que ele é ilustrado. E ele nos traz esta imagem aqui, de uma construção, a construção de uma torre feita por Saunier no seu domínio. Here we are, somewhere I thought I'd never be in my lifetime, Rennes-le-Château. Esta é a torre que Saunier construiu para sediar sua biblioteca e que ele chamou Torre de Magdala. Aqui, uma vista da entrada da igreja de Rennes-le-Château, dedicada a Maria Madalena, que durante este trabalho vou levá-los muitas vezes para decifrarmos as mensagens ocultas deixadas por Saunier. Depois eu digo a vocês porque ela era conhecida como uma torre, por isso ela tinha um nome que era um nome hebraico, e ela era conhecida como a Migdal, ou seja, a torre. De qualquer forma, aqui na própria ópera de Wagner, para aqueles que ainda têm dúvidas sobre essa questão, nesta própria ópera de Wagner, tem uma outra prova da identidade de Maria Madalena. Vejamos agora. Des Herren Vaters
salbtest mir die Füße. Das Haupt nun seine Titulens genoss, das heute noch als König mich Aqui cabem várias perguntas. A primeira, por exemplo, é:
Se o Wagner diz que Maria Madalena é a própria Herodias, então o nome real de Madalena é Herodias, não é? Não. Herodias era apenas um designativo da casa de Herodes. Assim como muitos levavam o nome da casa de Herodes antes do seu nome de batismo, como o caso de Herodes Filipe, Herodes Antipas, Herodes de Calcis, Herodes Agripa, entendem? Da mesma forma, ela era conhecida como Herodias, que era um designativo da casa de Herodes, e logo depois o nome real de batismo dela. A segunda questão, e mais importante, é que todos nós sabemos, segundo a Bíblia, que quando Jesus nasceu, o rei Herodes promoveu aquela matança das crianças recém-nascidas para que Jesus fosse morto nessa leva, não é? Para se prevenir da vinda de Jesus. Isso é o que a Bíblia conta. Então, baseando-se na Bíblia, neste fato da Bíblia, teoricamente, Herodes, o rei Herodes e Jesus e a família de Jesus eram inimigas, não é? Sendo assim, como pode ser que Madalena seja a Herodias, sendo que Herodias era uma neta de Herodes? Herodes foi casado com Mariane I, teve um filho chamado Aristóbulo, que se casou com Berenice, e esse casal, Aristóbulo e Berenice, teve 4 filhos: Herodes Agripa, Herodes de Calcis, Aristóbulo e Herodias. Como pode ser, então, que esta Herodias, neta do rei Herodes, seja a esposa de Jesus? Uma contradição aparente, não é? Por outro lado, nós sabemos historicamente que Herodias era casada com o filho de Herodes, do rei Herodes também. Neste caso, o rei Herodes estava casado com a sua 5ª esposa, chamada Mariane II. E com Mariane II ele teve o filho Herodes Filipe. E Herodes Filipe casou-se então com Herodias e teve a filha Salomé. Salomé é aquela que pediu a cabeça de João Batista a Herodes Antipas. Viram a confusão dentro dessa família? Então eu pergunto, como é que pode ser que Maria Madalena seja a Herodias dentro dessa confusão toda, desse balaio de gatos? Há explicação para isso? Há. E isso não só há, como explica muita coisa do fake, do grande fake criado pelos globalistas na formação dos evangelhos e na criação da Igreja de Roma. A morte mais famosa da história é a morte de Jesus de Nazaré. Há 2000 anos, no século I, em Jerusalém, ele foi crucificado pelos romanos. Béranger Saunier teria descoberto documentos históricos ligados à verdadeira história de Jesus? Numerosos detalhes inquietantes apoiariam essa teoria. Não é possível haver interesse pela história dos pensamentos, pela história das religiões, por tudo que de certa forma constitui o substrato de nossa civilização, sem nos interessarmos a respeito do mistério de certos fundamentos do pensamento cristão. Eu acredito profundamente que Rennes-le-Château está ligada a um segredo muito maior e que, se pensarmos bem, não seria tão dramático neste século XXI.
mas perturbaria os espíritos das pessoas, pois uma vez revelado o segredo, perceberíamos as mentiras que nos vêm sendo contadas há 2000 anos. É difícil, porque talvez estejamos muito longe da religião que Jesus queria pregar. E talvez Sonier tenha encontrado a religião de Jesus, que talvez não seja a religião de Roma. Tenho a profunda convicção de que a questão vai muito além de uma simples caça a um tesouro de dinheiro e ouro. E o que interessa nessa história é o mistério de Sonier. Disso estou totalmente convencido. Ele foi orientado para procurar documentos explosivos. Tomou consciência da importância dos documentos e, como qualquer um de nós, talvez tenha até feito cópias. Talvez seja isso que estava naquela gaveta que ele havia pedido para Marie Denardot destruir depois de sua morte. E ela queimou uns papéis após a morte de Sonier. Ele sabia. Isso fica muito claro quando a gente segue as pistas passo a passo. Eu não só morei na casa dele, mas me imbuí de sua personalidade, de seus escritos, de suas cartas. Temos rascunhos. Para tratar de um mesmo assunto, ele fazia 3 cartas diferentes. Defendia seu ponto de vista de várias maneiras. Escrevia um diário e dá para perceber que parece ter encontrado alguma coisa. E então sua atitude mudou. Ele deixou de ser um homem jovial e passou a ser fechado, desconfiado. Não se relacionava mais com as pessoas do vilarejo. Vivia em sua casa com persianas fechadas. Portanto, ele encontrou algo, prometeu guardar segredo e em troca lhe deram dinheiro. O segredo ele guardou, não o revelou a ninguém. Mas, ao mesmo tempo, em suas construções, na decoração da igreja, na construção do domínio, existem tantas coincidências, tantas coisas estranhas e curiosas, que temos a impressão de que ele tentou o mais que pôde, desesperadamente, fazer com que aqueles que eram capazes de compreender alguma coisa compreendessem, ou que aqueles que podiam assumir a revelação, que a assumissem. Sim, era alguma coisa que desestabilizava a igreja, uma versão ligeiramente diferente daquela que sempre nos havia sido apresentada. É um padre por convicção quem faz a descoberta. Sonier era um padre por vocação. Põe-se em seu lugar. Ele se perguntava: o que devo fazer? Em nome da verdade, revelo o que descobri e desestabilizo a fé e as crenças de milhões de pessoas para as quais essa religião é o único recurso na vida? Será que tenho o direito de fazer isso? Aparentemente, o segredo descoberto pelo abade Sonier já era conhecido por alguns iniciados que, bem antes dele, haviam codificado a explosiva revelação. Dan Brown veio aqui em 98, 99, eu acho. Eu não sabia quem ele era, falamos a respeito de tudo e de nada. Mas eu não sabia que ele ia escrever um best-seller de 15 milhões de exemplares. Como percebemos, o Código da Vinci é um romance quase que totalmente inspirado pela incrível história de René Le Chateau e de seu padre, o abade Béranger Sonier. Ele desapareceu numa noite em janeiro de 1917. Dizem que antes de morrer, ele havia se confessado com o abade Rivière, que, horrorizado pelo que ouvira, recusou-se a dar-lhe a absolvição. Béranger Sonier repousa no coração de seu domínio, mas talvez não tenha levado para o túmulo todos os seus segredos. Tudo o que nos deixou, tudo o que teria codificado, ainda é visível em René Le Chateau, e poderia permitir que cada um de nós descobrisse o verdadeiro tesouro ou o terrível segredo. Existe apenas um segredo? Um terrível segredo? É claro que não. Existem muitos terríveis segredos, os quais eu passarei a apresentá-los, começando pelo que segue. O texto que segue, antes do depoimento de Joseph Atwill, foi inserido por mim para oferecer uma visão maior do assunto dentro de um contexto mais abrangente. Atenção! Este assunto, e outros similares, são de grande importância não só para nossa cultura, como também para nós próprios como indivíduos e coletividade, pois demonstra como somos manipulados por nossos governos, principalmente pelas elites dominantes mundiais através da grande mídia que as serve. Depoimento do teólogo americano Joseph Atwill sobre a verdade da origem dos evangelhos.
Em seu livro, ele afirma sem margem de erro que os evangelhos foram uma fabricação das elites romanas comandadas pela corte imperial Flaviana como ferramenta de controle mental para apaziguar os súditos de Roma. A corte imperial Flaviana foi governada pelos imperadores Flávios, daí dinastia Flaviana. Os imperadores desta dinastia foram Tito Flávio Sabino Vespasiano, pai, Tito Flávio Sabino Vespasiano, filho, e Tito Flávio Domiciano. Atwell também afirma em seu livro que os evangelhos foram baseados no livro do autor judeu romano Flávio Joséfo, intitulado Guerra dos Judeus. Segundo Atwell, a sequência dos eventos e localidades escritas nos evangelhos são exatamente as mesmas do livro de Joséfo. Contudo, Flávio Joséfo nasceu judeu com o nome de batismo Yosef ben Matitiarro, José filho de Matatias. O nome foi mudado para Tito Flávio Joséfo quando foi adotado pela família Flaviana recebendo cidadania romana. Foi historiador judeu do primeiro século e apologista das ancestralidades sacerdotal e real judaicas, e que sobreviveu e registrou a destruição de Jerusalém no ano 70. Seu trabalho apresenta uma importante visão do judaísmo no primeiro século. Seus dois trabalhos mais importantes são The Jewish War, A Guerra Judaica, C75, e Antiquities of the Jews, Ó Povo Judeu, C94. Joséfo foi um líder militar zelote na Galileia que lutou contra os romanos, e que, sendo encurralado em uma caverna com outros 40 companheiros de luta, se negou à rendição aos romanos. Uma vez sem saída, Joséfo, segundo ele próprio, articulou um suicídio coletivo pelo qual todo o grupo se suicidaria, um após o outro, através de jogo de sorte. Curiosamente, no final do jogo sobrou ele próprio e um de seus soldados, os quais se renderam e se tornaram prisioneiros romanos. As circunstâncias desse episódio são até hoje obscuras, mas o fato é que José ben Matatias, Matitiarro, foi solto da prisão em 69, recebeu cidadania romana, tornou-se adepto da dinastia Flaviana, passou a usar o nome Titus Flávios Joséfos e, no ano 71, ele é encontrado no círculo íntimo do futuro imperador Titus Flávio Sabinus Vespasiano, filho do imperador Titus Flávios Vespasiano, que ordenara a repressão judaica que culminou com a destruição de Jerusalém. Ainda que existam muitas teorias prós e contras quanto ao papel de Joséfo nesta sequência de eventos, deve-se questionar quem se beneficiou e por que ele próprio também não se suicidou. This is really important for our culture, to understand where Christianity came from. And this is direct evidence. You can actually walk this path and come to this conclusion. You can know that Christianity was an invention of the Romans. It was done to pacify their subjects. And this is important because it gives us a different way of understanding government, how government operates, the tools that government uses, the purpose that government has for the various propaganda apparatus. I think it's a requirement of alert citizens to know how the Gospels were written, why they were written, who produced them, what was the purpose and back of all this. This is good citizenry. Everyone should be involved in this. Everyone should be looking at this, reading it, and coming and recognizing that this was where the Gospels originated. The Gospels came from the Flavian imperial court. Aprofundando-nos um pouco mais sobre este assunto, vejamos o que a Embaixada da França no Brasil tem a nos falar sobre os símbolos da República Francesa. A França no Brasil, Embaixada da França no Brasil, os símbolos da República Francesa, Mariamne. Embora a Constituição de 1958 tenha privilegiado a bandeira tricolor como emblema nacional, a Mariamne é a personificação da República Francesa. Leia mais informação. Mariamne. Embora a Constituição de 1958 tenha privilegiado a bandeira tricolor como emblema nacional, a Mariamne é a personificação da República Francesa.
As primeiras representações de uma mulher com o barrete ou gorro frígio, alegoria da liberdade e da república, surgem durante a Revolução Francesa. Símbolo de liberdade, o barrete frígio era usado pelos escravos libertos na Grécia e em Roma. Um gorro desse tipo era utilizado também pelos marinheiros e condenados das galés do Mediterrâneo, e teria sido copiado pelos revolucionários vindos do Sul. A origem do nome Marianne não é conhecida com exatidão. Nome muito difundido no século XVIII, Marie, Anne, representava o povo. Mas os contra-revolucionários também chamavam assim, como forma de zombaria, a República. Durante a Terceira República, as estátuas e sobretudo os bustos da Marianne multiplicam-se, particularmente nas prefeituras. Surgem vários tipos de representações conforme o caráter revolucionário ou pacífico da Marianne. O barreto frígio é por vezes considerado excessivamente rebelde, sendo substituído por um diadema ou uma coroa. Atualmente a Marianne pôde assumir o rosto de atrizes famosas. Ela também está representada em objetos de ampla circulação como os selos postais. Afinal de contas, o que tem a ver a Marianne, que é um símbolo da República Francesa, com Maria Madalena? Por que introduzir isso aqui? The strong leadership displayed by Magdalene would have been regarded as suspect by an evolving, male-dominated church. So from the 2nd century, when church fathers began suppressing dozens of early Christian writings, the church rejected 2 texts that held Mary Magdalene in highest regard: the Gospel of Mary Magdalene and a text describing her brother's ministry, the Acts of Philip. For centuries, only fragments of these texts remained, and some sections had been considered lost forever. But in 1974, in an ancient monastery on Mount Athos in Greece, a Harvard University professor, Francois Bovon, uncovered a 700-year-old manuscript. It was the most complete copy ever found of the 4th century text, the Acts of Philip. In it, Beaumont claims to have discovered an early description of Mary Magdalene, unmarked by later Christian tradition. In the Acts of Philip, she is there is no mention of her previous life. She is seen positively as a Christian missionary. So she is completely at the same level as male missionaries. She preaches, she teaches, she baptizes, she carries even the title apostle. It is clear in the Acts of Philip that Mary Magdalene is respected as a preacher, baptizer, and apostle, strong and faithful, and close to Jesus. In the Acts of Philip, Mary Magdalene's name is sold M-A-R-I-A-M-N-E, Mariamne. Mariamne is the same woman as Mary of Magdala or Mary Magdalene in the Synoptic Gospels and in some non-canonical texts like the Gospel of Mary, Pistis Sophia, etc. Surpresos? Pois é, o verdadeiro nome de Madalena era Mariamne, o mesmo nome da avó dela, Mariamne I, esposa do seu avô, o rei Herodes o Grande. Ela era conhecida pelo designativo da casa de Herodes, ou seja, Herodias, e o seu nome de batismo era Mariamne. Assim, ela era conhecida como Herodias Mariamne, e a Bíblia colocou-a como apenas Herodias. E Mariamne é um nome hebraico? Claro que sim. Mariamne é um nome hebraico sinônimo também do nome hebraico Miriam. Tanto Miriam quanto Mariamne são de origem egípcia. Na realidade, descendem do nome egípcio Mary Amon, que significa amada de Amon. Ou seja, Mary Amon, Mariamne ou Miriam. Entenderam? Agora, vamos fazer então um pouquinho de turismo para
vermos para onde foi, através do mundo, o nome Mariamne. Vamos lá. Efígie da República. Em muitos países, a efígie ou imagem da República é a personificação do regime republicano e do próprio Estado onde esse regime vigora. Geralmente a imagem da República é representada, iconograficamente, por uma mulher branca, de traços europeus, ostentando um barrete frígio, tendo como inspiração a imagem da liberdade na obra A Liberdade Guiando o Povo, pintada em 1830 por Eugène Delacroix. França. Marianne é a figura alegórica de uma mulher que representa a República Francesa, sendo portanto uma personificação nacional. O seu nome provém, provavelmente, da contração de Marie e de Anne, dois nomes muito frequentes no século XVIII entre a população feminina do Reino de França. Brasil. A República Brasileira adotou a alegoria de Mariana, cuja efígie, com o seu barrete frígio, carapuça vermelha, está estampada em vários brasões e bandeiras de cidades, municípios e estados brasileiros. Este símbolo também é utilizado impresso em todas as cédulas do real, unidade monetária nacional, e cunhado na moeda de R$1. A efígie foi adotada na nota de um cruzeiro, 1980, e nas notas de 200 cruzados novos, 1989, muito parecida com a nota de R$1, e que inspiraria as notas de real futuras. Portugal. A imagem da República foi adaptada como símbolo da República Portuguesa, na sequência da implantação do novo regime, a 5 de outubro de 1910. A imagem da República Portuguesa foi representada de várias formas, seguindo o modelo genérico da liberdade de Eugène Delacroix, individualizando-se, apenas, pelas cores vermelha e verde das suas roupas, cores da nova bandeira nacional. Argentina. Efígie da República, conhecida também na Argentina como Efígie da Liberdade, figurou em muitas moedas argentinas e foi criada pelo artista francês Eugène André Audinet, representada com o perfil sereno e cabelo abundante soltos ao vento e um barrete frígio como tocado. O que realmente me deixa muito admirado é que as pessoas, de fato, acreditam piamente que este símbolo da França, a Marianne, surgiu como uma união entre os nomes Marie e Anne, porque eram nomes muito comuns na França. Imagina um absurdo desse? Será que essas pessoas não entendem que existe uma organização chamada maçonaria? Mas vejam, não é esta maçonaria que você encontra nas ruas aí, que são chamadas de sociedades discretas. Não, não é essa maçonaria. Essa maçonaria é a maçonaria especulativa, onde as pessoas, como o próprio nome diz, não passam de ficar o tempo todo fazendo especulações. A maçonaria é a maçonaria que se encontra por trás dessa aí, porque esta maçonaria é aquilo que eles chamam de cinturão defensivo ou escudo defensivo, ou seja, essa maçonaria discreta que nós vemos pelas ruas não passa de uma cortina de fumaça para uma maçonaria que existe por trás e que nem eles lá propriamente conhecem. É essa a maçonaria real que opera no mundo, por isso é chamada de maçonaria operativa. Vejam o que diz este senhor aqui. This is Project Camelot, Carrie Cassidy and Bill Ryan, and we're here with Jim Mars. He's a very well-known writer, very strong investigator. He's written several
very well-known books, very successful books, Crossfire and Rule by Secrecy and Alien Agenda and The Rise of the Fourth. Agora, feita a devida apresentação, vejamos o que este senhor, o escritor Jim Marrs, tem a nos dizer sobre a maçonaria. Se você perguntar a um maçom hoje se existem 2 círculos dentro da maçonaria, um grande, que são os membros que realmente não conhecem os interesses ou objetivos, e um círculo pequeno, privado, com os segredos mais profundos, eles responderão não. Porque, se é um membro do círculo externo, não sabe da existência do interno. E se você é membro do círculo interno, significa que fez um juramento de nunca revelar nada. Na verdade, a Marianne é um símbolo da maçonaria e a Estátua da Liberdade, que foi doada pela França aos Estados Unidos, não é nada mais nada menos do que uma versão maçônica da Marianne. Agora, a pergunta é por que Madalena se tornou tão importante para a França a ponto de se tornar um símbolo da República Francesa? Existem 2 motivos para isso. Primeiro, é porque ela terminou a vida dela na França, no sul da França. E o segundo motivo é um que eu vou falar logo em seguida. Então, vejam a confirmação do que eu acabei de falar sobre Madalena no sul da França. Oficialmente para a igreja, Maria Madalena teria terminado seus estudos no sul da França, próximo a Saint-Maximin, onde hoje encontramos uma basílica e onde ainda podemos ver as relíquias da santa. El padre Saunier sabía, claro está, que la tradición relaciona más bien María Magdalena a la Provenza y a las Santas Marías de Mar, cerca de la desembocadura del Ródano. Magdalena y las 3 Marías, María Salomé, María Jacobea y la Virgen, habrían venido de Palestina con Sara, su criada, en un barco sin velas ni timón. Las acompañaban Lázaro y José de Arimatea, que llevaba el grial. Llegadas a Provenza, Magdalena y Lázaro se habrían ido hacia Marsella. En la cripta de la abadía de Saint-Victor se sigue celebrando la Santa. A su alrededor, las tumbas de los primeros cristianos que se instalaron en la ciudad. Cuando sintió que la muerte se acercaba, Magdalena fue a la ciudad cercana, cristianizada por San Maximino, y fue allí donde dejó nuestro mundo. Hoy, en Saint-Maximin, la basílica es un relicario gigante consagrado a María Magdalena. Se puede ver el cráneo de la santa. ¿De dónde procedían esas reliquias? ¿De Saint-Maximin? ¿De Éfeso o de Palestina? Para mim é incontestável. Existe um mistério Maria Madalena no sul da França. Na Idade Média, por causa do risco das fogueiras de Roma, as cartas de tarô, os 22 arcanos maiores, que significam os 22 segredos maiores, foram utilizados para passar adiante mensagem críptica. Por que eu estou falando isso? Porque nós já vimos que Maria Madalena ela era chamada de Herodias, o nome dela era Mariamne, e ela era conhecida como Amigdal, ou seja, a torre. Por que isso? Porque a Herodias Mariamne era uma alta sacerdotisa nazarena.
E Migdal, que significa torre, era um título usado por Mariamne para denotar sua alta estatura de sacerdotisa. E o que tem isto a ver com as cartas de tarô? É que este fato, como a igreja transformou Maria Madalena numa prostituta, este fato foi representado na carta de número 16 do tarô, que é o raio atingindo uma torre, partindo essa torre ao meio, como vocês podem ver adiante. O tarô. Estrutura. O tarô esotérico é constituído de 78 arcanos e se encontra dividido em 2 grandes grupos. Arcanos maiores. Os arcanos maiores possuem 22 símbolos arquetípicos que revelam os estados latentes das ideias e possibilidades da vida, a saber, o mago, a sacerdotisa, a imperatriz, o imperador, o papa, os amantes, o carro de guerra, a justiça, o ermitão, a roda da fortuna, a força, o enforcado, a morte, a temperança, o diabo, a torre fulminada, a estrela, a lua, etc. A Madalena fulminada pelo raio da Igreja de Roma. Bom, então, agora que nós já sabemos quem era Madalena, conhecemos a sua identidade e descobrimos que Madalena era a Herodias, temos que saber agora como é que vai ficar essa situação, porque historicamente, pela Bíblia e historicamente, Herodias era casada com um filho de Herodes e Mariane II, que se chamava Herodes Filipe. Como que a Herodias, que é Madalena, sendo casada com Herodes Filipe, podia ser casada com Jesus? Isso aí é um desafio. Como explicar essa situação? Então, eu vou agora caminhar no sentido de fazer a identificação de Jesus e tentar resolver essa questão sobre Jesus, a família de Jesus. Eu gostaria também, antes de começar isso, fazer uma observação sobre a Estátua da Liberdade, que eu falei sobre a Estátua da Liberdade, mas esqueci de ressaltar uma coisa importante, que é a tocha que ela segura em sua mão. Essa tocha é o símbolo dos Illuminati. Essa tocha é que traz a iluminação. E é um símbolo dos Illuminati porque essa tocha representa nada mais, nada menos do que aquele fogo que Prometeu roubou dos deuses e entregou aos homens. Este é o significado dela. Este evento com Prometeu é um evento verídico, histórico, que aconteceu de fato e que é narrado alegoricamente como mitologia. Este fogo foi entregue por Prometeu ao bíblico Tubal-Caim, e é por este exato motivo que Tubal-Caim é até hoje venerado pela maçonaria. Então agora eu vou começar a caminhar pela identificação de Jesus, sua família e alguns eventos citados na Bíblia que ficaram de uma forma muito mal explicada. Ok? Então, vamos adiante. Amigos e amigas, já é passada a hora e eu vou deixar para explicar em outro vídeo como e onde Jesus se insere com Madalena nesse balaio de gatos. De qualquer forma, antes de encerrar este vídeo, eu gostaria de ler aqui a conclusão
do meu terceiro livro, O Mito Jesus, a Linhagem, esse aqui. Que contém uma carta de Godefroy de Bouillon, o conquistador da Terra Santa na Primeira Cruzada, e logo em seguida apresentar o trecho da ópera Parsifal, referente à Santa Eucaristia, como forma de homenagem a ele, Godefroy de Bouillon, e os seus seguidores, a Confraria do Graal, conhecida como Pauperis Commilitones Christi Templix Salomonice, ou Milícia dos Pobres Cavaleiros de Cristo e do Templo de Salomão, vulga Ordem dos Cavaleiros Templários. Segue a carta. Brasília, 12 de dezembro de 1994. Caríssimo Treville, tendo em vista as contingências atuais, venho por meio desta revelar-te minhas intenções, preocupações e perspectivas com relação às ações iminentes e suas prováveis consequências. Meu filho, temo haver chegado o grande momento e reconheço não mais poder recuar ante o meu destino. Não obstante, é com grande orgulho que aceito tão pesada sina. Escrevo-te, porque se faz imprescindível sua presença para que juntos possamos efetivar o grande plano. Sabes que, por motivos óbvios de segurança, não vos esclareci adequadamente sobre os motivos e nem como o plano viria a ser efetivado. No entanto, a situação atual pede que isto venha a ser realizado com a máxima urgência. No ano de 1100, na noite de 24 de dezembro, meu corpo conheceu a dor e minha alma o sabor das trevas. Foi o prêmio ou o preço pela minha conquista. Jerusalém finalmente passou a ser de posse da Igreja Católica, da qual fazia parte e amava fervorosamente. Pois foi nesta mesma noite de Natal que me foi revelada a verdadeira face da história. Tudo em que acreditava, tudo aquilo que enaltecia, aquilo que mais amava, tudo aquilo era uma farsa, era mentira. Tudo havia sido arranjado e forjado por mentes mesquinhas que tensionavam o poder para si mesmos e utilizaram a fragilidade, a crença e a esperança de um povo humilde para concretizarem os seus planos. A Igreja, seus conceitos e dogmas são todos derivados desta farsa. Jesus Cristo era um homem como outro qualquer e nunca foi crucificado. Teve filhos, dos quais vim a saber que sou descendente. Objetivava o poder político da região e, como não tinha meios materiais de combater os romanos, utilizou o artifício da manipulação das massas através de uma doutrina religiosa. Fugiu para a França e lá deu origem à linhagem dos merovingios. Muito mais me foi revelado e existem provas irrefutáveis de que se tratava da verdade. Quanto ódio, quanta decepção, quanto sofrimento, quanta violência pulsou em minhas veias naquele momento. E o pior, eles sabiam, os malditos donos da verdade sabiam, e ainda assim continuaram, e ainda continuam com a farsa. A verdade precisava ser revelada, e então jurei destruir a miserável doutrina cristã. Quase 900 anos se passaram, e o tempo me ensinou a ser paciente. Por algumas centenas de anos, abandonei essas ideias, mas agora elas estão vivas, e o momento de agir chegou. O primeiro passo foi dado há séculos, quando utilizei a Ordem do Monastério de Sinai, fundada por mim mesmo, dentre outros, para difundir entre os iniciados a verdade da história. Hoje, são muitos no mundo que conhecem a verdade, mas o confronto ainda não se iniciara. O confronto terá, ou teve início, aqui, nesta cidade de misticismo e poder oculto de proporções magníficas. A Ordem do Monastério do Sinai já se faz ativa,
E dentro em pouco começaremos a destruir a igreja atacando seus alicerces. Aos próprios integrantes da igreja de todo o mundo será revelada e provada a verdade, de modo que esta se torne incontestável e que a própria igreja passe a se autodestruir. O processo se desencadeará de forma contínua e crescente, de modo que nos basta apenas iniciá-lo e cuidar para que ele não se desvie das nossas metas. Filho, agora sabes de tudo e tens consciência da dificuldade de nossa tarefa. No entanto, confio na sua capacidade e principalmente em devoção ao nosso tão valoroso clã. Sem mais delongas, atenciosamente, Vante do Languedoc. Passemos então agora à Santa Eucaristia da Confraria do Graal, os Cavaleiros Templários.
Valquíria.